Olá pessoal, tô chegando no Canal Brasil Notícias, trazendo mais informações para vocês e deixando vocês bem ligadinhos em tudo o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo, né? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas matérias. Na descrição tem o link de convite do nosso grupo no WhatsApp, onde você pode estar ali fazendo parte desse grupo e não perder também nada, tá? Sempre recebendo os links em primeira mão. E tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar e patrocinar o nosso canal. Vamos aí para as matérias. E o nosso primeiro assunto aqui é Carlos Bolsonaro. Olha que interessante. Carlos deve concorrer ao Senado por Santa Catarina, gente. Olha aí. Diz Bolsonaro, né? Interessante essa questão é. Bom, vamos lá, gente. Vou repetir o título aqui, ó. Título novamente e vamos para a matéria. Olha o título da matéria, gente. Carlos deve concorrer ao Senado por Santa Catarina, diz Bolsonaro. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, deve disputar o Senado nas eleições de 2026 por Santa Catarina. Conforme seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um debate sobre a decisão entre os dois e o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, também do PL. Em entrevista ao portal Metrópolis, publicadas nesta quinta-feira, 26, Bolsonaro relatou que conversou com Jorginho sobre duas vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com Carlos Bolsonaro, revelou o ex-presidente. A dele com a deputada, deputada federal Carol de Tone, PL de Santa Catarina. Se não fosse esse garoto que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que conquistei nas redes. Ele fala aqui do Carlos Bolsonaro, né? Enfim, interessante aí, ó. Foi um nome para o Jorginho Melo e um nome para o Bolsonaro. Então, Jorginho Melo, Carol de Tone, né? Duas vagas no Senado. Carol de Tone, bom nome, e o nome do Carlos Bolsonaro para o Senado ali através de Santa Catarina. Interessante. Jair Bolsonaro explicou ainda que caso Carlos se candidatasse à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, isso poderia dificultar a eleição de aliados como Alexandre Ramagem, PL do Rio de Janeiro, e Hélio Lopes, PL do Rio de Janeiro, pois haveria divisão de votos entre o grupo. O ex-presidente acrescentou que para o Senado no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, PL, buscará a reeleição. Bolsonaro disse que depois de conversar com o filho, Carlos solicitou disputar o Senado por outro estado. Eu topei e escolhi Santa Catarina, declarou. O líder do PL também disse que tem ciência de que a escolha já enfrenta críticas de alguns aliados. A discussão sobre a possível candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina em 2026 provocou reações entre representantes do setor industrial do estado. Eles questionaram a chegada de nomes de fora para a disputa de cargos importantes. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, manifestou preocupação diante da possibilidade de mudança do domicílio eleitoral do vereador carioca para concorrer pelo estado. O político é conhecido por seu perfil conservador e forte, base de apoio do presidente pai, Jair Bolsonaro. Negócio, né? A FES destacou em nota que Santa Catarina não necessita importar candidato para o Congresso Nacional. Reforçou ainda a confiança nas lideranças locais consideradas preparadas e legítimas para exercer a representação política do Estado. A indústria catarinense defende que a voz do Estado em Brasília deve ser constituída com base no mérito, no diálogo com a sociedade e na profunda conexão com os catarinenses, e não por imposições externas, afirmou a nota da Fiesc. O problema é que nós temos hoje, né, infelizmente o Brasil hoje, né, tem uma grande margem de esquerda, né, em cargos importantes, e a gente precisa criar estratégias, porque foi dessa maneira aqui
que a esquerda ganhou espaço no campo político. Criticar Bolsonaro por fazer isso aqui é um pouco de, né? Enfim. Bom, tá aí, gente, a primeira matéria. Vamos para a segunda. E as próximas duas matérias agora é só Haddad tomando bordoada. Vamos começar com o próprio governo, né, meio que corrigindo Fernando Haddad. A matéria que eu acabei de ler agora, gente, é da Revista Oeste. A outra matéria aqui, deixa eu ler para vocês, ó. AGU, ainda não há decisão sobre ir ao STF para manter IOF. Matéria também aqui da Revista Oeste. Então vamos para a matéria, gente, para a gente não perder tempo, rapidinho. Título. A AGU ainda não há decisão sobre ir ao STF para manter IOF. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 26, que o governo Lula ainda não tomou uma decisão sobre judicializar a derrota sofrida no Congresso. Os parlamentares derrubaram proposta que elevaria o imposto sobre operações financeiras IOF. A AGU também reforçou que as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU após oitiva da equipe econômica. Além disso, o órgão afirmou que uma eventual judicialização do caso será comunicada exclusivamente pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A nota veio depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o governo estuda 3 possibilidades para responder à derrubada do decreto e que uma delas é ir ao STF contra a decisão do Congresso. Pois é, gente, Haddad falou uma coisa, o AGU disse, opa, pisa no freio aí, filho, que essa parte não é com você, não, você colou na prova, não entende disso. Quer dizer, continua a matéria. A Advocacia Geral da União informa que, em resposta às notícias divulgadas na mídia sobre a judicialização no decreto do IOF, que não há qualquer decisão e de que todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU após oitiva da equipe econômica, afirma o órgão. Ou seja, esqueçam o que Haddad disse, ele não entende nada. Em nota, a comunicação sobre os eventuais desdobramentos jurídicos do caso será feita exclusivamente pelo advogado-geral no momento apropriado. Em outras palavras, olha, esse camarada aí que tá falando, gente, pelo amor de Deus, quem fala sobre isso aqui sou eu, né? Quer dizer, o AGU tá dizendo que não é para seguir o que o Haddad tá dizendo. Falou, afirmou, né? Que no momento oportuno, e se houver essa possibilidade, o próprio AGU sabe falar sozinho, não precisa de ajuda de ninguém, vai lá e diz o que tem de dizer. Segundo Haddad, as 3 alternativas do governo são ir à justiça contra a decisão do Congresso, buscar uma nova fonte de receita ou fazer um novo corte no orçamento que atinja a todos. Né? É interessante isso daqui, né? Uma nova fonte de receita, gente, significa trocar 6 por... Porque assim, se o Congresso derrubou o IOF, aí Haddad vai lá e cria outro imposto e ele passa, não foi feito nada. Não foi feito nada. Antes mesmo do encerramento da votação na Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Palácio do Planalto com os ministros Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, e Rui Costa, Casa Civil, além dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães, PT, e no Senado, Jacques Wagner, PT. Lula também pretende conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil, antes de definir os próximos passos. A derrubada do decreto marca um fato inédito nas últimas 3 décadas. É a primeira vez em 33 anos que o Congresso revoga um decreto presidencial. O episódio mais recente ocorreu em 1992, quando o então presidente Fernando Collor teve um decreto sustado 6 meses antes do início de seu processo de impeachment. Tá aí a matéria, gente. Mas vocês acharam que a encrenca em cima do Haddad foi pouca? Esperem que tem mais. Tem mais aqui. Vamos lá para a próxima. Cadê a próxima, Fagundes? Galípolo
contradiz Haddad e outra vez defende a Selic em 15%. Essa matéria do Poder 360. Vamos lá, vamos embora? Então vem comigo aqui. Galípolo contradiz Haddad outra vez e defende Selic em 15%. O presidente do BC Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, que votou para aumentar a taxa básica Selic para 15% ao ano. Ele defendeu que o juro base fique em período restritivo por tempo bastante prolongado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu na terça-feira, 24 de junho de 2025, a alta da Selic para 15% ao ano à gestão do ex-presidente Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O PL deixou o comando da autoridade monetária há quase 6 meses. Galípolo declarou que as decisões são colegiadas e os votos expressam a opinião de cada um de nós. Em referência aos diretores do Banco Central que integram o Copom, o Comitê de Política Monetária, na reunião de 18 de junho, ele votou para aumentar de 14,75% para 15,0% a taxa Selic. Votação unânime, ou seja, não tem nada mais a ver com Roberto Campos Neto, gente. Haddad fica tentando criar uma situação que não existe. A única pessoa que Haddad devia culpar pelo aumento da Selic é ele próprio. Porque o aumento da Selic é o equilíbrio da balança por conta da alta da inflação por uma administração totalmente sem a menor qualificação que a de Haddad. Haddad até agora não deu uma dentro. Né? Por isso que a gente está vendo o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o que estamos vendo acontecer, né? Bom, deixa eu ver aqui. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Galípolo já votou 7 vezes. Gente, não tem como. Aí culpar como aqui o Roberto Campos Neto? Não tem mais. Essa narrativa já não cola mais. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Galípolo já votou 7 vezes para aumentar a taxa Selic durante o período que esteve no Banco Central. Foram 3 votos como diretor de política monetária e 4 votos como presidente do Banco Central. A primeira reunião de Galípolo foi em 2 de agosto de 2023. Até agora participou de 16. Presta atenção. Colegiados. O ciclo mais recente de alta de juros começou em setembro de 2024. O presidente do BC votou para a alta da Selic em todas as reuniões desde então. Haddad afirmou que o aumento para 15% foi contratado na última reunião da qual participou Campos Neto. Oxe, nem como, foi 6 meses atrás isso. Questionado sobre as falas de Haddad, Galípolo respondeu que não daria nenhuma declaração que pudesse colocá-lo de forma contrária ao ministro. Disse que conversa com o ministro frequentemente, tem que dar umas aulas para ele, sobre vários assuntos, inclusive sobre um Mundial de Clubes de Futebol. Em dezembro de 2024, o Fórum... Cadê aqui? A sinalização dos próximos passos da política monetária era de uma alta acumulada de 2 pontos percentuais na Selic nas 2 reuniões seguintes, janeiro e março, o que aumentaria a taxa de 12,25% para 14,25% ao ano. Nesta reunião de dezembro, Campos Neto era o presidente do Copom, mas a decisão foi do colegiado, inclusive com voto de Galípolo pela alta dos juros e pela sinalização de uma alta acumulada de 2 pontos percentuais na reunião seguinte. Depois de aumentar para 14,25% ao ano, o comitê optou por elevar a Selic para 15% ao ano nas 2 reuniões seguintes. Sem influência de Campos Neto, o colegiado optou de forma unânime por subir
0,5 pontos percentuais em maio e 0,25 ponto percentual em junho, sem a influência de Campos Neto. Não tem mais nada a ver com Campos Neto. As declarações do ministro Haddad provocam ruído em relação à condução da política monetária. Galípolo ocupou o cargo de secretário executivo no Ministério da Fazenda e foi indicado para o Banco Central com apoio do ministro. O presidente do Banco Central declarou que o diálogo é rico entre os diretores do Banco Central, que integram o Comitê de Política Monetária. Bom, gente, tá aí a matéria, né? A gente vai finalizando aqui, né? Mas a situação de Haddad tá cada vez mais complicada. Ninguém concorda com o homem. Fui, gente!